Hello everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Bruno Delgado e atenção para o que teremos na nossa aula de hoje. Hoje nós teremos a nossa revisão e avaliação. Então vamos para a nossa revisão de hoje. Vamos iniciar então a nossa revisão falando ainda dos conectivos, agora as conjunções e a classificação delas. A primeira, conjunções, com o sentido de adição. Olha a definição aqui, ó. Então, as conjunções de adição são palavras usadas para adicionar informações ou ideias adicionais dentro de uma frase. Elas conectam elementos semelhantes como palavras, frases ou cláusulas, indicando que a informação subsequente é uma continuação ou complemento da anterior. Já vimos então a definição do que é uma conjunção de adição, que ela tem essa classificação. Vamos ver agora uma lista delas. Obviamente não estão todas aqui, mas a gente tem uma relação das mais conhecidas, as que nós mais utilizamos. Essa é uma das classificações, tem outras, tá? Então as conjunções de adição, and significa e, moreover, além disso, todas elas têm muita semelhança, tá? Então a gente pode intercambiar ela mais às vezes. Aí, furthermore, além disso, also, também, e nós temos in addition, além disso. In addition também pode vir, por exemplo, no início de um parágrafo, dando a ideia de em adição, além do mais, Então tem uma variação aí de sentido. O que importa é que todas elas são conjunções aditivas. Vamos ver elas em frases? Então, repare aqui que nós temos duas frases, e aí a gente vai conectar essas duas frases com uma conjunção. Então, eu tenho she sings, ela canta, ponto, é uma frase completa. Aí eu tenho a outra, she dances, também uma frase completa. Aqui a gente vai usar uma conjunção para ligar essas duas. Qual é a conjunção? Vamos ver? Olha só, and. Então, she sings and she dances. Eu conectei essas duas frases ali com a conjunção de adição. Repare que o and já é uma conjunção aditiva, ela vai acrescentar, adicionar uma informação a mais dentro daquele mesmo contexto. Continuando, nós temos então she sings and dances, utilizamos ali a conjunção, aí na sequência nós temos um outro exemplo. She sings, moreover, she dances. Ela canta, além disso, ela dança, tá? Outro exemplo. She sings, furthermore, she dances. Também no sentido de além disso, Ela canta, além disso, ela dança. Outro exemplo, she sings, also she dances. Ela canta, além disso, também ela dança. E aqui, she sings, in addition, she dances. Ela canta, além disso, além do mais, em adição, ela dança. Repare que a frase base aqui é essa aqui, ela canta e dança, mas tem várias formas de eu falar essa mesma frase utilizando uma conjunção aditiva, que vai sempre adicionar uma ideia àquela situação, aquele contexto onde ela está inserida, uma informação. Todas as conjunções têm uma classificação, e a depender dessa classificação, ela vai inserir naquele contexto no qual ela está sendo empregada esse tipo de informação. Aqui é de adição, então ela vai passar essa ideia de adição de ideias. Agora a gente vai ver uma outra que são as conjunções adversativas. Olha a definição. Conjunções adversativas, as conjunções de contraste são usadas para mostrar oposição ou diferença entre duas ideias ou afirmações. Elas ajudam a indicar que o que vem a seguir contrasta de alguma forma com o que foi dito antes. Lembra que eu falei para vocês que as conjunções possuem, então, elas vão colocar naquele contexto onde elas são inseridas uma ideia nova? No caso das adversativas, a frase, a sentença que vem depois, ela vai contrastar com a primeira. Olha o exemplo. Conjunções adversativas. Quando eu quiser falar de ideias opostas, use. Olha só as conjunções. Eu tenho agora uma lista delas aqui, vou passar para vocês. Primeira, but, depois vem however, aí depois although, depois though, even though, nevertheless, yet. A tradução delas, but significa mas, however, entretanto, although, embora,
o apesar de, né? Though também tem o mesmo significado, embora, apesar de. Even though, mesmo que, ou embora. Nevertheless, não obstante, mesmo assim. Yet, mesmo assim, contudo. Todas essas conjunções, então, inseridas naquele contexto, elas vão apresentar uma ideia de contrariedade à frase anterior, tá? Por isso que ela é classificada dessa forma, de conjunções adversativas. Então, nós temos como esse exemplo, né, conjunções adversativas, que vão sempre passar uma ideia oposta ao que foi falado anteriormente, né, que está expresso na frase ligeiramente anterior. Nós temos o seguinte exemplo. He is rich. Ele é rico. Ponto. Aqui é uma frase. Aí nós temos na sequência. He is unhappy. Ele é ou está infeliz. Outra frase com significado completo, duas frases distintas. Quando eu conectar ambas dentro de um período composto, claro, aí eu vou precisar de uma conjunção. Olha só, a conjunção que eu vou colocar. But. He is rich, but he is unhappy. Ele é rico, porém, ou mas, ele é infeliz. Então, repare que o but vai introduzir uma ideia de adversidade. Ele é rico, mas ele é infeliz. Então, ele dá uma ideia de adversidade ao que foi falado anteriormente. Não necessariamente em todas as situações de adversidade, mas também de contraste por vezes, tá? Mas é sempre nesse sentido, ok? Então, ela é uma conjunção adversativa. Vamos ver mais exemplos. He is rich, but he is unhappy. É o que nós já acabamos de ver. Outro exemplo vai ser com however. He is rich, however, he is unhappy. Ele é rico, porém, entretanto, ele é infeliz. Próximo exemplo. He is rich, though he is unhappy. Ele é rico, porém, ou então, entretanto, ele é infeliz. E aí, a frase base, ele é rico, mas é infeliz. Todos esses aqui, né, todas as conjunções, elas são conjunções diferentes, mas com significados próximos. Mas o que nos importa é que ela sempre vai passar uma ideia de contraste, né, em relação ao que foi falado anteriormente. Então, já vimos conjunções aditivas, adversativas. Vamos para as conclusivas agora. Como o próprio nome já diz, né, as conjunções conclusivas vai passar uma ideia de conclusão. As conjunções conclusivas são usadas para indicar uma conclusão, resultado ou consequência de uma ideia ou ação previamente mencionada. Elas ajudam a fechar o pensamento, mostrando a consequência lógica do que foi dito antes. Vamos ver uma lista de conjunções. Conjunções conclusivas, claro. Vamos lá. Primeira, né, vamos iniciar ali. So, então, por isso. Aí nós temos therefore, portanto. Hence, daí, por isso. Thus, portanto. Consequently, consequentemente, ou em consequência. Então, repare que essas conjunções conclusivas, elas vão expressar, elas vão levar para aquela frase onde elas estão inseridas, frase não, período, né, contexto, onde elas estão inseridas uma ideia de conclusão. As conjunções são todas palavras conectivas, mas elas têm classificações. E essa classificação diz muito sobre a sua função. Se ela é aditiva, vai adicionar ideia. Se ela é adversativa, vai contrapor a ideia. Conclusiva vai concluir de uma forma lógica o que foi mencionado antes. Agora, gente, nós já vimos então as conjunções e algumas dessas classificações. Nós vamos para as preposições, que também é uma classe gramatical e que também é uma linking word, né? Uma classe gramatical que serve como linking word. Vamos ver. Então, vamos direto para as preposições de place, né? As preposições de lugar são fundamentais para descrever a localização de objetos pessoais ou lugares em relação a outros elementos em uma frase em inglês. Vamos ver algumas dessas preposições de lugar? As preposições de lugar, preposition of place, tem várias, né, mas a gente vai tentar trazer aqui aquelas que nós mais utilizamos. O in, a preposição in, via de regra, vai significar dentro de, vai sempre passar essa ideia dentro de um ambiente onde é cercado, né, onde tem delimitações. Pense um quarto, pense uma casa, um país. Então, é um local onde eu consigo imaginar que tem parede, que tem cercas, ou então que é dividido, que tem fronteiras no caso de país. Olha só o exemplo. I am in the house. Eu estou dentro de casa. I am in the house. Eu estou dentro de casa. Outro exemplo. She is in the car. Ela está dentro do carro. Ela está no carro, né? Com essa ideia de dentro de. Aqui outro exemplo.
There is no food in the fridge. Não há nenhuma comida na geladeira, tá? Também dentro de. A preposição in tem outras situações de uso, mas aqui a gente está vendo ela com o sentido de dentro de, ok? On nós vamos ver agora, outra preposição. On significa em cima, sobre uma superfície. Olha os exemplos. I am on the grass. Eu estou em cima da grama. I am on the grass. Eu estou em cima da grama. Quer dizer, eu estou além dessa ideia de sobre, né, em cima, mas sobre uma superfície. Outro exemplo. The plate is on the kitchen. The kitchen counter. O prato está no balcão da cozinha. Então, está sobre, em cima do balcão. Também uma superfície. Eu vou utilizar a preposição on. Então, mais algumas preposições de lugar, olha só. Continuando aqui, nós temos between, significa entre, dois pontos, né, entre dois objetos, duas coisas. E significa no meio, entre, between. Nós vamos ver o exemplo agora. I am between the tigers. Eu estou entre os tigres. Repare que ela está no meio, né, desses dois animais. Então, a preposição between eu vou utilizar para demonstrar que eu estou no meio entre dois objetos, duas coisas, nesse caso, dois animais. Tá certo? Aí, o outro exemplo, nós temos she is sitting between the two friends. Ela está sentada entre seus dois amigos, né? Suas duas amigas, enfim, aqui não tem uma definição se elas ou eles, é o contexto, né? Ela está sentada entre suas duas amigas. She's sitting between her two friends. Também ela está, né, tá passando essa ideia que ela está no meio de dois seres, ok? Mais um exemplo, só que agora behind. Behind significa atrás, uma preposição de lugar que significa atrás. Olha o exemplo. I am behind the tree. Eu estou atrás da árvore. Então, memorizem aí. A preposição behind significa atrás de. I am behind the tree. Eu estou atrás da árvore. O outro exemplo. The cat is behind the sofa. O gato está atrás do sofá. The cat's behind the sofa. O gato está atrás do sofá. Então, a preposição behind significa atrás de. Falando ainda sobre preposições de lugar, preposition of place, nós temos uma outra agora, que é a preposição de lugar in front de, in front of, em frente de, tá? In front of significa em frente de. Olha cá o exemplo. I am in front of the tree. Eu estou em frente à árvore. I am in front of the tree. Eu estou em frente da árvore. Então, a preposição in front of significa em frente de, ok? Mais um exemplo. The car is parked in front of the house. O carro está estacionado em frente à casa. The car is parked in front of the house. O carro está estacionado na frente da casa. A palavrinha parked significa estacionado, ok? Falando aí de preposições de lugar, agora nós vamos para next to. Next to significa próximo de, ao lado de. Nesse caso, I am next to them. Eu estou ao lado, próximo delas, né? Ou deles, né? Them pode ser deles ou delas. I am next to them. Eu estou próximo de, eu estou ao lado de, ok? Outro exemplo. The bakery is next to the grocery store. A padaria é próximo da loja ali de conveniência, né? Seria um pequeno mercadinho, então uma mercearia. A palavrinha grocery store. The bakery is next to the grocery store. Então, next to significa perto de, né? A padaria fica ao lado do supermercado. Não é necessariamente supermercado grande, porque aí nós teríamos que utilizar supermarket. Nesse caso, grocery store seria aquela mercearia onde vende de tudo, mas é pequena em relação ao supermercado, ok? Mais uma preposição de lugar que nós vamos ver é a seguinte. Above. Above, então, significa acima, sobre, né? Nesse caso, there are balloons above me. Tem balões acima de mim, ou há balões acima de mim. There are balloons above me. Tem balões acima de mim. Outro exemplo. The helicopter flew above the city. O helicóptero voou acima da cidade. Então, a preposição above significa acima, ok? Outra preposição de lugar é a preposição below. The temperature is below freezing.
A temperatura está abaixo de zero. The temperature is below freezing. A temperatura está abaixo de zero. Mais exemplos de preposições de lugar. Nós temos o seguinte. The dog is under the table. The dog is under... Aliás, the dog hid under the table. O cachorro se escondeu debaixo da casa. Então, a preposição under significa embaixo, abaixo. The dog hid under the table. O cachorro se escondeu debaixo da mesa. Aí outro exemplo. My cat was under the bed. My cat was under the bed. O gato estava embaixo da cama ou debaixo da cama. Então, my cat was under the bed. Meu gato estava embaixo da cama. Então, anotem a preposição under, que significa embaixo, abaixo. Lembrando que essas preposições, conforme estão vendo nos exemplos, significam, então, conexão. Estão conectando ali palavras ou frases dentro de um mesmo contexto. Ok? Então, nós vimos aí as preposições de lugar. Aliás, passamos por várias preposições, também por conjunções. Agora a gente vai ver outra classe gramatical que nós utilizamos, então, com a finalidade de linking words, de palavras que conectam frases e elementos dentro de um mesmo contexto. Os advérbios, gente, eles não são necessariamente palavras conectivas, tal qual preposição e conjunção, tá? É uma classe gramatical que eu utilizo em outras situações, mas, por vezes, eu posso utilizar, então, advérbios para conectar, para ligar ideias, tá certo? Por isso que elas se classificam também como linking words, ok? De origem, advérbios não são somente palavras conectoras. É uma classe gramatical que tem outras funções. Mas, por vezes, eu posso utilizá-las, a depender da situação, como conectores, como linking words. Vamos para a definição do que é um advérbio? Então, adverbs are words that modify or describe verbs, adjectives, other adverb, or entire clause. They are typically answered questions such as how, when, where, why, or to what extent. O que está escrito aqui? As palavras, advérbios são palavras que modificam ou descrevem verbos, adjetivos ou outros advérbios. Ou frases inteiras, Eles normalmente respondem perguntas tais como, quando, onde, por quê ou até que ponto. Então a expressão to what extent é até que ponto. Vamos ver cada um deles agora? Então, quando a gente lembrar de advérbios, eles têm outras funções e eu utilizo os advérbios para modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio. Essa é a função dos advérbios como classe gramatical. No entanto, eu também posso utilizar, por vezes, os advérbios para conectar frases, orações, sentenças. Aí, nesse contexto, elas são utilizadas como linking words, tá certo? Então, elas desempenham outras funções, uma delas é ser linking word, tá certo? Elas não são palavras que são de origem conectoras, mas eu posso utilizar elas, por vezes, como palavras como linking words, ok? Todas as vezes que eu me deparar com um advérbio, aliás, eu sempre vou ter uma resposta para uma dessas perguntas, tá? Todas as vezes. Então, todas as vezes que eu me deparar com um advérbio, ele vai estar respondendo uma dessas perguntas, tá? Pode ser a resposta a uma frase, uma única palavra, enfim. Mas é sempre algo desse tipo aqui. Ele vai introduzir uma ideia, tá? Uma ideia nesse sentido. Primeira pergunta que o advérbio vai responder é when, quando. When, quando. Então, quando essa pergunta é feita para aquele contexto onde ele está inserido, a resposta vai ser o advérbio, tá? A situação de uso de um advérbio, tá? É diferente, por exemplo, de uma outra conjunção ou de uma preposição que eu sei exatamente quando utilizar, Ela só funciona como conjunções ou como preposições, ok? Outra situação de uso, where. Where é onde. Então, quando eu faço essa pergunta para aquele contexto, a resposta vai ser a situação de uso de um advérbio, tá? Nesse caso aqui, seria um advérbio de lugar, Ele tem classificações também, assim como as preposições e conjunções,
né? O advérbio, então, a depender da sua classificação, é aquilo que ele vai inserir dentro daquele contexto. Outra pergunta, why? Why é por quê? Why é por quê? Então, a resposta dessa pergunta vai introduzir um advérbio dentro daquele contexto. E por último, nós temos então a expressão to what extent. Até que ponto, até que medida, tá certo? Então, as respostas dessas perguntas aqui, ela sempre vai introduzir advérbios, ok? Vamos ver agora uma outra classe de advérbio, que são os advérbios com terminação em ly. E aqui vale uma informação que é muito importante. As palavras em língua inglesa com terminação em ly, há uma grande chance, na maioria das vezes, para a gente não pode arriscar e dizer que em todas as vezes, porque isso de fato não aconteceria. Mas na grande maioria das situações, quando vocês se depararem com a palavra em inglês com terminação ly, nós estamos diante de um advérbio. E esse final ly ele vai introduzir aí um finalmente, né? A tradução seria o finalmente dos advérbios da língua portuguesa, tá certo? Outra informação, advérbios com essas terminações raramente aparecerão dentro dos dicionários, tá? Porque é uma palavra que é formada dentro de um outro contexto, tá certo? Ele parte sempre de um adjetivo. Então, nós conhecemos a lista de adjetivos, aí quando a gente acrescenta ly, ou é acrescentado, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Aí nós já sabemos que é um advérbio que parte de um adjetivo. Mas essa palavra com terminação em ly raramente estarão presentes nos dicionários. Então, aí é preciso lembrar que é uma palavra formada pelo acréscimo de ly a um adjetivo e que transformará essa palavra num advérbio com a terminação mente. Já já nós vamos ver alguns exemplos disso, tá certo? Raramente nós encontramos advérbios com terminação em ly dentro dos dicionários. Então, se vocês não encontrarem, é porque, de fato, não se encontra todas as palavras dentro dos dicionários. É como os verbos no gerúndio, por exemplo, com a terminação ing, também não são encontrados nos dicionários. Olha a definição desses advérbios com terminação em ly. Então, o advérbio com terminação em ly, eles vão carregar o sentido de mente ao adjetivo do qual eles se originaram, tá? Então, todos os adjetivos com terminação em ly, eles são oriundos de adjetivos, tá? Que são qualidades. Então, tem uma qualidade, aí essa qualidade é acrescida de ly, e aí eu tenho um advérbio, tá? Um advérbio que é classificado como advérbio de modo, de maneira, tá certo? Veja os exemplos aqui, ó. Eu tenho quick, que significa rápido, certo? Acrescentei ly, quickly, fica rapidamente. Lembra que eu falei que a terminação ly tem a tradução mente? Então, quickly, rapidamente. O que eu preciso memorizar? Essa palavrinha aqui, o adjetivo. Porque eu sei que o ly vai ter sempre a tradução mente e essa palavra deixa de ser um adjetivo e passa a ser um advérbio. Palavra slow, devagar, é um adjetivo. Acrescentei ly, slowly, vagarosamente. Olha o finalmente aqui, de novo, tá? Porque eu tenho a terminação ly em língua inglesa, ok? Então, memorizamos que palavras com terminação ly têm a tradução mente da língua portuguesa e são sempre advérbios oriundos de adjetivos, tá certo? Então, nós vimos nessa parte da revisão as palavras linking words, né? Palavras que funcionam para conectar ideias. Nós vimos conjunções e suas classificações, né? Toda conjunção, a depender daquilo que ela vai inserir, aquele contexto onde ela está inserida, ela tem uma classificação aditiva, né? Adição, contradição ou adversativa, tem explicativa, tem conclusiva, mas a gente parou aí exatamente nas conclusivas, tá? Mas tem outras classificações. Preposição, idem, né? Nós temos preposições, que é uma classe gramatical, que funciona como conector mesmo, mas ela também tem classificações, subclassificações, né? Preposição de lugar, preposição, no caso nós vimos ali in, on, né? Vimos também under, between, next to, então tem várias classificações ali de preposições. E paramos justamente aqui nos advérbios, que é uma classe gramatical autônoma, mas que por vezes funciona também como linking word. Ok, gente? Assim nós finalizamos a nossa revisão. Espero que tenha ficado bastante claro e a gente se vê nas próximas aulas.